Neste vídeo nós vamos ver um recado que Rogério Ceni mandou para o grupo do Bahia logo após o jogo que o Bahia venceu, o último jogo, que o Bahia venceu o Fortaleza na Fonte Nova. E não é que um jogador que, na minha opinião, poderia ajudar o Vitória foi dispensado ou pelo menos rescindiu o contrato? Não sabemos ainda, né? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Matheus Gonçalves já não é mais jogador do Sport Clube Vitória, né? E aí muita gente se está perguntando o porquê o Matheus foi, não sei, dispensado ou rescindiu o contrato com a equipe do Vitória. Afinal de contas, ele não era titular absoluto, ele oscilava muito entre ser titular ou não titular, mas é um jogador que poderia, pelo menos, compor o elenco do Vitória com uma certa qualidade, né? O treinador podia olhar para o banco e dizer assim, porra, eu tenho um jogador de qualidade, olharia para o Matheus Gonçalves e falaria, não, esse entra e ajuda em algumas vezes, né? Sobre o Sport, por exemplo, que Matheus também já jogou no Sport, ele hoje, nesse time do Sport que está disputando a segunda divisão, ele seria útil. Talvez para completar o elenco, sim, ele seria útil, seria. Eu acho que ele poderia ajudar o time do Vitória, aliás, o time do Sport. E não me surpreenderia nada se o Sport contratasse o Matheus agora, nessa janela de transferência. O problema é no próximo ano. No próximo ano, na primeira divisão, caso o Sport suba, né? E aí você pode dizer assim, Linésio, mas espera aí. Você está dizendo que Matheus Gonçalves poderia ser o problema do Sport no próximo ano e por que ele não seria o problema do Vitória neste ano? Você tem razão, você que pensa isso, mas calma, vamos lá ver o seguinte. Se ele é um banco de reservas para resolver, ou seja, ele entra e resolve aquele cara do tipo, não, esse aqui resolve sempre, aí não. Ele não é um jogador para estar na primeira divisão, porque ele não é um jogador que resolve sempre. Eu até acredito que ele sendo banco de reservas no time do Vitória é até aceitável, como seria também no Sport, ok? Agora, você dizer que ele não é um jogador que pode ser útil, seja na primeira ou segunda divisão em algum momento, aí não. Ele é útil sim, gente. Se ele não ajuda fazendo um ou outro golzinho, ele pelo menos toca fogo no jogo, porque ele é veloz e ele vai para cima do adversário, né? Então eu acho que se o Matheus Gonçalves for contratado agora nessa janela de mediano, se o Matheus Gonçalves for contratado pelo Sport, eu vou aprovar a contratação. Ele já jogou no Sport, tá? Eu vou aprovar a contratação. Se no próximo ano o Sport subindo para a primeira divisão, ele continua, beleza. Mas aí ele não pode ser um jogador que o Sport dependerá dele para ter resultados. Não, ele tem que ser um jogador para completar elenco. Mas completa elenco com qualidade, seja na primeira ou na segunda divisão, tá? E o Sofá Score do Leão trouxe os números de Matheus Gonçalves pelo Vitória, tá? E aí diz, ó, Matheus Gonçalves, 29 anos, na sua passagem pelo Vitória. Foram 40 jogos, 20 como titular, 3 gols marcados, 5 assistências, 38 passes decisivos, 45 dribles certos. Nota Sofá Score 6.78. E aí vocês estão vendo um pouco mais aumentado o mapa de calor, né? O cara tá em todo lado, pô. Olha assim, ó, no ataque ele preenche bem tanto a lateral esquerda como direita. Olha o mapa de calor do homem, gente. Olha o mapa de calor do homem. Vocês estão vendo aí a seta da esquerda para a direita, né? Então significa que é da defesa para o ataque, tá? Veja que o mapa de calor dele vai da grande área de defesa do Vitória para o ataque, ou seja, para a grande área adversária. Então sim, gente, é um jogador útil, seja na primeira ou na segunda divisão, tá? De alguma maneira ele ajuda. Agora, é aquele cara que você tem que ter aquela referência que ele vai resolver os jogos? Não, não é por aí. É aquele cara do banco, aquele coringão do banco, que quando ele entra ele resolve? Também não é por aí. Mas, assim, para uma primeira divisão ou para a segunda, ele preenche bem qualquer elenco. Claro, eu estou falando de um elenco como o do Sport ou do Vitória. Não estou falando de um elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras. Aí é diferente, né? Aí vamos ver, né? Mas o elenco do Vitória e o do Sport, esses elencos atuais, e até mesmo o elenco do Bahia, ele preencheria bem. E o do Fortaleza também, tá? Tanto Sport, Vitória, Bahia e Fortaleza, Matheus Gonçalves seria um banco de reservas bom, com boas perspectivas de entregar resultado, tá? Mas enfim, depois eu trago aqui outro vídeo do motivo do Matheus Gonçalves ter saído do Vitória, caso apareça esse motivo, tá?
E não é que Rogério Ceni falou algo realmente interessante na vitória do Bahia sobre a equipe do Fortaleza? Não jogamos bem, não jogamos bem. Agora os grandes times vencem na sua casa em noites ruins. E foi o que nós fizemos hoje, tá? Parabéns, tá? Parabéns a todos pela... Gente, palavras bem sensatas e bem honestas do Rogério, tá? O Bahia realmente não jogou bem contra a equipe do Fortaleza. Eu fiz um vídeo sobre o jogo, né? O que eu achei do meu pós-jogo, e eu classifiquei o jogo como ruim. O jogo não foi bom, tá? O jogo não foi bom. Eu sei que alguns torcedores do Bahia chegaram aqui no meu canal, e do Fortaleza também, chegaram aqui no meu canal concordando comigo. Não, realmente o jogo poderia ter sido melhor, coisa desse tipo. E sei também que alguns torcedores chegaram aqui me criticando do porquê eu achei o jogo ruim. O jogo foi ruim. O próprio Rogério Ceni tá dizendo, gente. Ó, você aí, ó. Você, torcedor do Bahia, que passa pano para tudo. Passa pano para tudo. Quando você ouvir uma crítica minha, esqueça que eu sou torcedor do esporte, cara. Pense na crítica. Analise o porquê Linésio disse que o jogo do Fortaleza e do Bahia foi ruim. Analisa. Miséria. Antes de vir aqui me criticar só porque eu sou torcedor do esporte, gente. Para de clubismo, porra. O jogo foi ruim e ponto. Só que o que vale são os 3 pontos. E como o que vale são os 3 pontos, o Bahia ganhou 1-0, um gol bonito do Jean Lucas, depois de um cruzamento do Everton Ribeiro. Jean Lucas que nesse jogo perdeu mais uns 2 gols também. O Bahia poderia ter vencido esse jogo, sim. O Fortaleza poderia ter tido um empate, sim. Mas se tivesse que sair um vencedor, teria sido o Bahia mesmo. Mas esse jogo talvez... Um placar honesto para esse jogo deveria ter sido os 2-1 para o Bahia, né? Porque o Fortaleza também teve ali 2 oportunidades de pelo menos guardar um golzinho, né? Mas se tivesse sido um 2-1 para o Bahia, teria sido um placar honesto, assim como foi 1-0 para o Bahia, tá? Mas o jogo foi ruim, gente. O próprio Rogério, o próprio treinador do Bahia falou ao elenco no final do jogo, né? Ali eles no vestiário e tal, que não jogaram bem, gente. Que não jogaram bem. Então... Por favor, clubista, se você não gosta que um torcedor de outro clube, que é o meu caso, analise como foi o desempenho do teu clube em uma partida, não venha para cá. Eu não vou passar pano. Vou voltar a repetir como eu falei no pós-jogo. O Bahia não fez uma boa partida e o Fortaleza também, apesar dos 2 clubes terem tido várias oportunidades de abrir o placar. Ok? Mas quando você vê um Rogério Ceni falando o que eu falei, que o Bahia não jogou bem, aí eu fico pensando, quem é que está correto, né? Sou eu ou os haters, clubistas, torcedores do Bahia? Aí está, né, gente? De todas as formas, o recado foi dado, hein? Do treinador para o elenco. Não jogamos bem, mas conquistamos os 3 pontos. Muitas vezes, algumas equipes não vão jogar bem dentro de casa, mas vão conquistar os 3 pontos, como falou o Rogério. Que é o que está mantendo hoje o Bahia na 2ª colocação, empatado em pontos com a equipe do Flamengo. No momento que eu gravo este vídeo, tá? Mas pro Bahia querer algo a mais, vai ter que jogar melhor, hein? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!